Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora em gestão legal e planejamento estratégico de sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 18 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios, dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então aproveita para seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Eu vou conversar hoje com o advogado Nathan Baril, especialista em franchising e propriedade intelectual, sócio fundador do escritório Baril Advogados, com sede em Curitiba, uma banca de espírito jovem, dinâmico, coerente, racional e criativo. Ele foi diretor institucional da Associação Brasileira de Franchising por 6 anos e é árbitro da CAESP, Câmara de Arbitragem de Franchising. É palestrante e professor em diversas instituições, entre elas a Georgetown University, em Washington, e o MBA de franquia da FIA São Paulo, IBC, FGV Rio de Janeiro e a DPO. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast. Estou ansiosa para saber a visão que o Nathan tem sobre a advocacia, a governança da Baril Advogados e o futuro da sociedade de advogados. Nathan, que bom ter você por aqui nesse nosso papo de sócios. Muito bom te ver. Recíproca verdadeira, muito bom, Larinha, a gente tá juntos aqui. Obrigado pelo convite, né? Bom, não preciso nem falar do carinho que eu tenho por você e pela gratidão da gente estar nessa jornada aí pelo menos 18 anos juntos. Então, que essa troca seja uma troca muito produtiva e que a gente resgate aqui bons momentos da nossa história. E que são tantos, né? 18 anos já, meu senhor amado. Passou rápido, a gente tá com 22, né? Então, nos conhecemos No Jardim da Infância. no Jardim da Infância, no no maternal. No berçário, é isso aí, né? Meio Cazuza, né? Meio Cazuza com o que mais? E com a Anitta, né? Ah, nossa senhora, é um mix, né? E ainda as bandas da Califórnia, não vamos esquecer. Tem isso. Essa é da nossa preferência, né? Tem isso também. Nathan, aqui no nosso Papo de Sócio, é esse papo descontraído que a gente vai ter, e eu te conheço há 18 anos, pelo menos, né? Mas a galera que está em casa, às vezes, não sabe de algumas histórias, às vezes enxerga hoje o Nathan, né, o super especialista em franquia, em propriedade intelectual, com um baita escritório, fazendo e acontecendo, mas não sabe que o escritório não nasceu assim, né? Tem toda uma jornada lá do começo de carreira que as pessoas não sabem. Então, queria que você contasse um pouco para nós como é que foi esse início, tuas escolhas, como é que foram os processos ali de dilemas, né, que a gente passa quando somos jovens advogados, lá no comecinho. Como é que foi isso? Conta aí para mim. Ó, Lara, eu gosto muito de contar a minha história, né? Porque nem de contar a minha história, eu gosto da minha história. Porque tudo foi acontecendo de uma forma muito natural, muito orgânica. Eu cresci em Curitiba, apesar de ser gaúcho, mas eu vim bem cedo para Curitiba, há 3 anos, vendo uma cultura e de uma educação com valores judaicos, com valores, muitos valores de ações, de conduta ética, o que fazer, o que não fazer. Graças ao meu pai, eu consegui ter esse acesso a essa educação. Não é uma educação rígida, religiosa, é uma educação realmente pautada por valores, por bastante valores de compartilhar, né, o máximo que a gente puder da bondade com os outros. E eu acho que a vida acabou me encaminhando para uma área que é uma área que definitivamente a gente acaba, se a gente agir de uma forma adequada, correta, trabalhando muito, não só no âmbito corporativo, profissional, mas muito o ajudar, né, o servir, né, aos outros, no nosso caso, aos nossos clientes. E na minha jornada, eu tive a felicidade de poder, lá no meu início, quando eu escolhi o direito, na verdade, eu tenho falado isso para os meus filhos, que estão escolhendo agora
escolheram já o vestibular que vão fazer, o curso que querem fazer, mas com 17 anos é difícil a gente tomar uma decisão, né? A gente definitivamente já saber qual é o nosso propósito, enfim. E eu tive a sorte de, naquele momento, ainda um pouco na dúvida, mas sabendo que era o melhor para mim, de escolher o direito, com meus 17, 18 anos. Eu estagiei 6 meses, logo que eu entrei na CEASA, na Central de Abastecimento do Paraná, uma autarquia federal, né, Central de Abastecimento. Meu pai era, né, então eu tive ali um patrocínio, meu pai me colocou, ele era um dos diretores lá, me colocou 6 meses, e tive o privilégio, depois desses 6 meses, de, a partir de meu sogro na época, né, eu namorava com uma menina muito legal, e ele se sentiu um pouquinho incomodado com aquela minha dinâmica na época de moleque e tal, e ele conversou com o dono do Boticário, com o Miguel Kriegsner, falou, olha, meu genro, tal, ele tá fazendo direito, você consegue um estágio para ele lá no Boticário, etc. E eu fiquei 6 meses tentando falar com o Miguel, então eu ia lá na recepção dele, lá no Lá em São José Boticário. dos Pinhais. Lá em São José dos Pinhais, em São José dos Pinhais, eu sou formado pela PUC Paraná. Eu estava lá no Campus 1, no Prado Velho, estudando, e então eu pegava meu carro na época, muito limitado ainda, 18 anos, 18, 19 anos, então aquela coisa assim, meu pai sempre nos deu o necessário, né, dentro daquilo que eu entendo que é importante na formação, educação, né? Quando a gente se formou, ele foi lá, comprou o carro que ele podia comprar para mim, daí, ó, se vire, então eu vivia com aquela coisa de gasolina, né, sempre contadinha e tal, mas eu reservei para eu estar lá no Boticário tentando falar com o Miguel para ver se ele me dava uma oportunidade lá dentro, pelo menos 2 vezes por semana eu saía lá do Prado Velho, pegava a estradinha, ia lá para Rui Barbosa, lá no São José dos Pinhais, batia, e a Malu, a secretária dele, que é uma grande amiga minha hoje, né? Não precisa nem falar Miguel, né? Miguel, o Arthur, do Boticário, eu sou ligadíssimo a eles, né? Além de vir junto com muita gratidão pela escola que eu tive. E fiquei lá 3, 4, 5 meses, insistindo a Malu, olha, Miguel não vai te atender, Miguel não vai ter um dia, Miguel vai te atender hoje. Poxa, venceu então, pelo cansaço. E pela persistência, e para mostrar para o meu sogro que eu podia ser um cara melhor. Então, e foi bacana isso, porque o Miguel me atendeu 15 minutos. Falou, olha, eu não tenho um jurídico interno aqui, isso eu estou falando nos idos 1994, né? Mais ou menos isso, 94, 95. E ele me comentou que ele não tinha um jurídico interno, ele tinha uma posição de estágio no RH. Isso foi muito legal. Lá no RH, interessante isso, eu tive meu primeiro chefe, foi meu segundo chefe mesmo, né? Meu segundo chefe, teve o da CEASA, o Álvaro, e eu tive um chefe, não um líder, tá? Um chefe, né? Para a época, foi bom para mim, né? Ter essa postura de chefe. E ele sentou comigo e me deu um contrato de 90 dias. Moral da história, fiquei lá 10 anos, tá? Desses 90 dias de estágio, acabei construindo uma carreira que eu falo de aprendizado, né? Uma carreira de aprendizado, porque eu acredito muito isso, que os jovens hoje estão perdendo um pouco esse conceito de que um período da nossa construção de carreira, da nossa jornada na carreira, ela passa por uma disposição de adquirir conhecimento, ferramentas, aprendizado prático, né? Isso leva um tempo e muitas vezes passa por a gente entender que também do nosso lado é um investimento momentâneo. O que é um investimento momentâneo? É tempo, é saber que vai ganhar menos, né, por um período, né? Não aquilo que você deseja, que é importante dentro do teu processo de ambição, né, empresarial. E esse cara me deu uma oportunidade de me passar essa percepção, né? Então ele grudou em mim na época, nos 90 dias, ele ia almoçar comigo, todo dia eu tinha que almoçar com ele. Um mentor quase, né? Um mentor rígido, tá? Um mentor rígido, né? Eu diria que até um coach, vamos dizer assim, que não necessariamente só dava conselho, mas dava
determinava coisas, né? Duas coisas que eu aprendi com ele muito fortemente, que acabou virando um trauma para mim positivo, que foi um deles, eu andando na volta do refeitório, tinha um clips no chão, e eu passei por cima do clips. E ele mandou eu voltar e juntar o clips, né? E fez o seguinte comentário comigo: você quer avaliar uma pessoa, se a pessoa é comprometida? Quando ela passa por um lugar e tem um clips, um papel, uma sujeira, ela não junta, metade do caminho que ela não vai se comprometer com você. E se ela não se compromete a juntar um clips no chão, que ela passou e viu que esse clips pode ser usado ainda, reutilizado, que ele tem um preço, né, que ele faz parte do teu capricho, né, você ir ali e retirar aquilo, você não aprende, não tem um clips que hoje passa, se ele tá, um clips a 2 quilômetros de mim, eu junto o clips, né? Então, esse foi o primeiro aprendizado legal que eu tive. O segundo foi, eu tinha um sapato, era o meu único sapato preto de trabalhar, que eu usava também para festa de 15 anos, para bar mitzvah, bat mitzvah, para todos os eventos que a gente tem em casamento. E, obviamente, eu não engraxava, então ele vinha de um desgaste bem significativo. E ele um dia chegou para mim com um kitzinho de engraxado e falou assim: a partir de agora, não tem mais desculpa. Você tem que vir com o sapato engraxado, por quê? Eu avalio as pessoas, o nível de capricho das pessoas, pelo cuidado que ela tem com a roupa e o sapato. Você tá me parecendo ser um cara desleixado, relaxado, né? Então, não é legal. Se você quer seguir uma carreira, você tem que se preocupar com a forma como as pessoas lhe veem, tá? E com os teus comportamentos. E esse cara foi legal porque ele foi rígido. Ele falou: eu tenho 90 dias para te ensinar o que eu posso aqui. E eu acabei ficando 2 anos lá, né? Até eu ser transferido para a área de franchising. Tá? Como é que eu fiquei lá nesse período? Eu vou destacar só esse períodozinho para daí eu migrar ali para a faculdade ali, já que você pediu um pouco de contar a história, mas eu já estava ali terminando ali uns 30 dias para terminar o contrato e eu estava preocupado. Eu falei, puxa, eu estou gostando de trabalhar aqui. E aí eu fiquei amigo do pessoal dos meus pares, né? Que eram já pessoas gerentes, coordenadores, analistas e etc. Nós temos um grupo de RH, até hoje esse grupo, no WhatsApp. Você vê como são as coisas, o vínculo, falando uma coisa de 23 anos atrás, 23, 24. E aí, interessante foi que um deles chegou para mim e falou assim: cara, você precisa ser útil nesse momento, insubstituível, para que quando chegar ao final do teu contrato, as pessoas falem assim: o Natan não pode ir embora, que nós vamos ficar na mão do Natan. E aí ele chegou e me deu um exemplo, falou: tá vendo a Inira lá? A Inira cuidava dos contratos dos empregados temporários. Era keeper na época, metropolitana. E na nossa época não era computador e tal, eram as fichas. Tinha que colar foto e ficava aquela pilha de fichas e fichas e fichas na mesa dela que ela tinha que criar as pastas, colocar os documentos e etc. E eu cheguei para ela e: posso te ajudar nisso, Inira? Pô, ótimo e tal. Moral da história, 2 horas do meu tempo era fazendo pasta, dando vazão e tal. Daí eu fui nas outras mesas e fiz as mesmas perguntas. Você quer que eu te ajude? Quando a gente foi ver, todos estavam, de certa forma, dependentes do meu trabalho operacional ali, para fazer o trabalho deles acontecerem. E o seu Clóvis não pôde me demitir, encerrar meu contrato, renovou um contrato de 1 ano comigo, né? E aí foi muito legal, porque eu fui crescendo ali no Boticário, então eu fui para o departamento de franchising, ali eu aprendi e me apaixonei, falei, putz, isso aqui me empetece, né? E eu fiz muito tempo o quê? Processo de aprendizado. Crachá de cada uma das lojas, era eu quem fazia, colocava o plástico, botava no envelope, mandava, daí comecei a fazer as pequenas notificações. Se você me mandava eu ir para a China de a pé, eu ia, não tinha problema nenhum, eu estava aberto a aprender, estava aberto a ser humilde, né, e saber que sim, quero voar longe, mas eu preciso primeiro passar por essa etapa. E né? Ter as bases, né? Tem as bases. E olha que interessante, né? Como é bom a gente ser legal, assim, né? Com ser receptivo. Chegou um certo momento lá no Boticário, eu era o host de todos os executivos que vinham de fora, né? Quem vinha de fora, eles chegavam lá, eu recebia, eu fazia um tour no Boticário, né? E depois do meu estilo que eu sou,
eu criava uma certa amizade, porque o cara estava lá sozinho no final de semana aqui em Curitiba, longe de São Paulo, Rio, enfim, de onde costumam vir aí os profissionais, e acabava criando uma relação de amizade, porque eu falava, o que você vai fazer hoje, no sábado e tal? Porque não tinha nada, não tinha grana, não tinha locomoção direito, mas, cara, você quer, eu tô indo para Ilha do Mel surfar, você quer ir comigo? Cara, pô, eu quero, então a gente ia, criava essas amizades. Numa dessas, em 1999, quando eu me formei, eu trabalhava no departamento de franchising e veio no rádio peão da empresa de que, olha, tá vindo uma pessoa de São Paulo que vai estruturar o jurídico interno do Boticário, que até então não existia. Eu Quero o peguei... Modê ainda ou não? Era o Modê, o Fernando Modê, Nossa, que que é o barato. CEO hoje do CEO Boticário. hoje do Né? Boticário. CEO, Grande grande Modê. profissional, né? Grande pessoa, e me deu realmente, assim, sou grato ao Fernando, porque ele me permitiu me potencializar o processo meu de aprendizado, né? Ele foi um cara que essa base de várias questões de gestão de jurídico, né? E quando eu falo gestão, é daí orçamento, gestão de pessoas, desenvolvimento, esse olhar de você ser um veículo formador, né, das pessoas que trabalham com você, veio muito desse período que eu convivi com ele, que foi de 99 a 2003, né? Foram 4 anos que ele me deu a oportunidade, e vou te dizer como é que foi. Quando ele entrou, ele chegou no Boticário, eu fui o host dele, né? E aí, como host dele, o que você faz? Aquela coisa, sou estagiário. Eu já era assistente administrativo 1 lá no Boticário, né? Fui efetivado, o Boticário pagou a minha faculdade, então sou bem grato. Eu entrei num plano de bolsa do RH, né? Viu como foi bom eu ser do RH? Né? Eu entrei, né, não por privilégios, mas claro que facilita, né, quando você tem, né, um bom convívio com as pessoas olham para você de uma maneira mais, pô, como que eu posso ajudar, tá? Mesmo que inconscientemente, tá? E eu consegui entrar no plano de bolsa, então sou muito grato ao Boticário, que a minha faculdade foi paga pelo Boticário. É claro que eu paguei também, eu sempre falo isso, na minha consciência, meu nível de entrega, de comprometimento e do meu envolvimento com as coisas, eu entendo que eu paguei tudo que o Boticário me deu de escola. Recíproco, né? É a É reciprocidade. recíproco. É recíproco, às vezes a gente não pode, às vezes, ficar assim, não, pô, eu fico com aquela sensação, não. Se você foi dedicado, você se entregou, fez bem e etc., você tem que agradecer quem, claro, te deu a oportunidade muito, né? E sempre, né, manter uma relação de ajudar, de disposição, disponibilidade e outras coisas, mas a gente nunca pode esquecer também que se você honrou e fez aquela contrapartida que era a condição para você ter aquele acesso, você cumpriu com o trabalho, com o papel daquele momento. Eu vejo dessa forma, e foi interessante isso, porque quando o Fernando foi lá, recebi, dei a volta com ele, absorvi ele no final de semana, depois a gente no dia a dia, e eu fui claro, já na primeira vez com ele, falei, cara, eu quero trabalhar com você, né? E ele é um cara muito discreto, não é um cara de falar tanto, né? Ele tem o estilo dele, me ouviu, e eu trabalhei no paralelo da seguinte maneira: tinha o seu Fedalto, que era o vice-presidente da empresa, ele deve ter hoje próximo dos 100 anos, tá? Vivo, e ele era um cara, e eu faço isso no meu escritório, Lara, impressionante. Ele descia todos os dias. Era um outro boticário, não era o boticário do tamanho que está hoje, né? Então, os funcionários da área administrativa eram menos, e ele descia, dava bom dia a todos, ele sabia o nome do meu pai, ele sabia o dia do meu aniversário, sabia que eu ia ter a minha festa de formatura no dia tal, ele falou, tá preparado para a festa de formatura? E isso era com todos, com todos. E quando eu soube desse jurídico interno, eu cheguei e pedi, igual como eu fiz com a Malu, a secretária do Miguel, eu pedi para a secretária do seu Fedalto, eu preciso falar com o seu Fedalto. Ela, porra, pirralho, você acha que ele vai te atender? Vai te atender? E não consegui, até que eu encontrei ele no corredor, falei, seu Fedalto, estou tentando falar com o senhor há dias, eu preciso falar com o senhor. Então,
suba comigo aqui. Fui subindo, fechou a porta, era uma salona grande, aquela salona que hoje é a minha sala. Que eu olho assim e falo, pô, um dia eu vou ter uma sala dessas, né? Aquela sala com Com mesa, sofá, com não sei o quê, com com sofá. espaço. Exatamente, você conhece a minha sala. Na minha sala lá, um sofá que eu coloquei, que o meu sonho era assim, ó, pô, vou dar uma cochiladinha. Não usei ela até hoje, o sofá. Mas tá lá. Mas tá lá. Tá lá, é símbolo da conquista. E ele me atendeu, ele fechou a porta. E eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu falei, seu Fedalto, não sei se o senhor sabe, eu estou me formando agora, estou me formando esse ano, 99, e eu, né, estou aqui trabalhando para eu poder enveredar para o mundo jurídico, etc. Estou sabendo que o Fernando veio agora para estruturar o jurídico. Queria saber o que eu preciso fazer para eu poder ter a oportunidade de trabalhar com o Fernando, de eu estar com ele nisso aqui e tal. Daí ele falou, nunca me esqueço disso, comunicação, né? Ele falou, primeira coisa você acabou de fazer, Nathan. O que foi? Você me fez saber que você quer essa posição, né? E aí eu aprendi que, cara, quem não fala, quem não se comunica, quem não tem aquele momento de, cara, agora é meu momento de falar o que você quer, de dividir, mesmo você tendo uma distância grande com aquela pessoa, ou entendendo que você tem não tem um espaço e tal, isso faz muito a diferença, inclusive até hoje para mim. Se eu estou do lado de um cara num ambiente corporativo, que eu sei que é o CEO da empresa XYZ, e eu escuto que esse cara está precisando de um advogado para cuidar das suas patentes no exterior e tal, e eu não tenho a coragem ou a iniciativa de chegar para o cara, cara, eu vi que você está aqui com isso aqui, o que eu preciso fazer para eu apresentar meu escritório para você? Cara, você abre portas quando você faz isso. E às vezes a gente, como advogado, a gente passa a ser equivocadamente um cara prepotente, um cara presunçoso, um cara que se acha maior que os outros e que, portanto, o orgulho faz você muitas vezes falar assim, eu vou falar com esse cara e pedir para ele para Ele que apresentar meu vem até escritório. mim. Ele que vem até mim. Grande erro. Principalmente, a gente vai falar aqui provavelmente um pouquinho também, porque o mercado já hoje não permite mais você só esperar que o cliente bata na tua porta, né? Não é assim que funciona. Moral dessa conversa, eu consegui virar assistente administrativo do jurídico, nós éramos o corpo jurídico, o Fernando falava, ele era a cabeça, eu era o corpo. Excelente, excelente. E depois, ali, eu tive uma escola fantástica, né? Desde o estruturar uma área, isso me deu que não tem nada a ver com jurídico, né? Isso aí é gestão, é administração, ele é o mundo corporativo em qualquer empresa, em qualquer empreendimento que você faça. Esses conceitos que eu aprendi no momento de estruturar uma área, que basicamente, foi a primeira vez que eu estruturei um escritório de advocacia, porque o jurídico interno é um escritório de advocacia, né? A gente fala aí dos grandes clientes que eu atendo, você tem estruturas de jurídico com 30, 40 advogados, né? O meu escritório, nós somos 60, né? Então, você vê, tem jurídicos internos, é um escritório de advocacia, né? Dentro de uma empresa. É a única coisa que muda, mas você tem orçamento, você tem planejamento estratégico, você tem budget, você tem gestão, liderança de pessoas, você tem desenvolvimento, você precisa, de certa forma, ter as posições organizacionais dentro da tua área. E ali eu pude aprender muito sobre o que é estruturar uma área, o que é estruturar um negócio, o que é controlar a despesa. 2 fatos bem legais, assim, que eu aprendi com o Fernando na largada com ele, foi o sistema que eu chamo no escritório Cola Print, né, que ele me chama e fala, Nathan, tem que fazer a lista de almoxarifado aqui, né? Papel para impressão, caneta, cola, enfim. E eu fui lá e fiz a lista. E eu cheguei na lista, ele pediu para revisitar a lista antes de fazer o pedido da lista. Imagina, não tinha nada, né? Então a gente tinha que ter caneta, mesa, papel, tal. E aí ele pegou assim, tinha lá, no certo momento na lista, tinha assim, 2 colas print, né? 2 bastões de cola print.
Aí ele pegou e cortou. Eu falei, mas, Fernanda, a gente precisa ter a cola print para fechar os envelopes, para colar ali as coisas que tem e tal. E ele falou, cara, eu vou até deixar você pedir uma cola print, mas vamos fazer uma aposta aqui. Eu falei, vamos fazer uma aposta. Que você vai chegar final do ano, você não vai nem ter usado cola print. E que se a gente pedir 2 colas, a gente já vai sair no prejuízo, né? Porque a gente não vai usar cola print, ela dura 2 anos. Se pedir 2, a gente vai ficar maior no prejuízo. Mas vamos testar. Final do ano, eu esqueci do assunto. Ele chega para mim em novembro, coisa do tipo. Cadê aquela cola print? Eu nunca me esqueço. Eu abri a minha gaveta, tinha um buraquinho com ela, não tinha sido usado para nada. E no meu escritório, se você perguntar no meu escritório, tem lá o negócio. Eu tenho o mesmo sistema com post-it, né? Tô vendo que você tem os post-its aí e tal. Mas são importantes, né? Eu também aqui, ó meus post-its, né? Então não é nenhuma, né? Mas na época, post-it era muito caro. Muito caro. Então, ele proibiu post-it. Não tem post-it. Ele mandava pegar as impressões não usadas de papel, mandava fazer aquele da nossa época, né? Nem sei se tem hoje, a gente cortava eles em quadrados, a folha. Então, os blocos de post-it que a gente conseguia fazer 10 com aqueles papéis, colava com aquela cola vermelhinha, ficava aquele canhoto vermelhinho, tinha tudo isso no almoxerifado, e aquilo era o nosso post-it, né? Então, esses conceitos de economia, de que nas pequenas coisas é que a gente gera economia. Muitas vezes a gente fica querendo achar, principalmente quando o escritório já está de um certo tamanho, né? Grandes projetos de redução em grandes, tá? E às vezes é tirando um post-it, às vezes é deixando de comprar uma cola print que você consegue gerar isso tudo, né? Você sabe que você falou negócio do clipes, né? Eu venho de jurídico também, né? Meu primeiro trabalho como advogada foi dentro de jurídico, como advogada júnior e tal. Empresa grande, concessionária de energia, como é a Copel aqui. E o nosso jurídico era um jurídico que passou por privatização, então foi meio que uma história um pouco parecida, mas a gente tinha um jurídico de 17 pessoas que quando privatiza, data room, toda aquela história toda, a gente vira um jurídico de 3 advogados. E aí a gente começa outro processo. Mas a gente tinha um diretor de RH, que era enfim, né, da empresa toda e tal, e numa das... Enfim, reunia os empregados da empresa para algum tipo de comunicação, aquela galera, né? Quase 1.000 pessoas, entre eletricitários, a galera da administração, enfim, todo mundo. E ele deu o exemplo exatamente conectando com a questão da economia. Ele falou assim, olha, sabe esse clipes que vocês, quando estão estressados, vocês abrem e fazem, né? Usa o clipes como mecanismo anti-estresse. Vocês são 1.000 pessoas aqui. Se todo mundo fizer isso com um clipes por dia, façam as contas do que significa isso no custo do ano. Então, assim, esses conceitos empresariais realmente, assim, leva para a vida, né? Muito, muito. Leva para a vida e a gente depois percebe, né? A gente estava falando um pouquinho antes aqui das percepções que a gente começa a ter do 40 a mais, né? 40 anos mais. E as coisas que funcionam, as coisas que não funcionam, a gente começa a perceber agora. E durante esse período, esse processo de 4 anos de estruturação, ali eu acabei crescendo, né, bastante em conhecimento, acabei transitando em todas as áreas do direito possíveis, e eu comento sempre com as minhas interfaces de jurídico interno, né, que o jurídico interno acaba sendo, o advogado interno acaba sendo um generalista especialista na empresa que trabalha. E isso permite a gente, em certo momento da carreira, ter uma escola, né? E a partir disso você entender o que te faz feliz dentro da tua profissão, né? E o que me fez feliz e me faz feliz até hoje, porque eu faço o que eu amo de verdade, não só no trabalho. A minha vida toda hoje é construída em cima de coisas que eu amo. Não quer dizer que você não deixa de fazer coisas que você não goste, faz parte, você tem que fazer, né? Eu gosto de comer, eu gosto de almoçar, você vai ter que lavar a louça, né? Então, faz parte do processo. Mas o Boticário me permitiu transitar em tantas áreas, e as áreas que eu mais me apaixonei foram os 2 core business da companhia. O primeiro, esse mundo do franchising,
né, que foi a base da fundação do escritório. Esse mundo é uma área extremamente, altamente especializada. Ainda no Brasil, impressionante, não existem tantos profissionais especializados, existem contratualistas que se dizem conhecedores do franchise, existe comercialistas e juristas que tendem a trabalhar nessa área, mas de uma maneira altamente especializada, poucos profissionais. Ali no Boticário eu aprendi a escola de quem é a referência mundial em franchising. Isso me trouxe, eu falei, cara, um dia eu quero ser o cara desse negócio. E, consequentemente, que é uma área conexa e que eu tive a oportunidade de estruturar, internalizar esses processos e esses fluxos da parte toda de propriedade intelectual, em especial lá no Boticário, marcas, patentes, né? Mas toda essa combinação de concorrência desleal, combate à falsificação, pirataria e um projeto muito grande de redução de custo dessa gestão desse portfólio, que no Boticário são 5.000, na época eram 3.000 marcas, mais ou menos, em Brasil e exterior, e ali essa dinâmica internacional, da internacionalização, desse intercâmbio. Como eu sou um cara que eu gosto do mundo, gosto de interagir com culturas diferentes, aquilo ali me encantou, e eu falei, cara, eu quero fazer isso, e culminou com o meu estilo empreendedor, e culminou com o meu momento de vida. Eu tinha 28 anos, hoje 47, então, naquele momento, eu falei, é isso que eu quero, mais ainda com o quanto que eu via os escritórios que me atendiam ganhando, e eu falava, meu Deus, eu que fiz 70% desse trabalho aqui. Então chegavam ali as notas, os timesheets, e eu falava, meu Deus do céu, eu quero ser isso, mas ainda, até aquele momento, o meu foco era o mundo corporativo. O meu foco era, eu quero virar um diretor jurídico, um VP jurídico de uma grande multinacional. Então, o meu foco estava na minha carreira corporativa, né? Até que, e eu gosto muito de falar também das coisas que são os momentos de crise que a gente tem, de dor, que eu falo para todo mundo no conceito de vida, que se você souber levar aqui, e a gente não sabe, tá? Com 20 anos, com 30 e pouquinho, que esse processo pode ser um processo benéfico. Normalmente para a gente, quando a gente passa por dificuldades, né? Isso na vida, mas aqui falando um pouquinho de papo de sócios aqui, como definitivamente as oportunidades que fecham portas no mundo corporativo para abrirem outras. Não foi diferente. Eu tinha com o Fernando um plano de sucessão. Esse plano de sucessão era de 5 anos, então eu era um moleque ainda, 28, era para chegar ali nos 32 anos. Aí sim, eu preparado para ser o sucessor do Fernando quando surgissem as oportunidades para ele, ou de saída ou de crescimento dentro da companhia. O fato é que o processo dele se antecipou. No meu segundo ano do plano de carreira, ele foi convidado para ser diretor jurídico e financeiro, que é uma coisa rara no mercado, um advogado. Foi um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros. Tanto que as pessoas não acreditavam, né? Ele aceitou e ele peitou dentro da empresa o meu nome para ser o sucessor dele, né? Ele sentou comigo e ele falou, cara, eu vou peitar, né? Porque eu te dou apoio aqui, a gente tá junto, eu te dou a mentoria, vamos fazer acontecer. E o RH não liberou, né? Veio a primeira revolta corporativa minha. Eu fiquei revoltadíssimo. Inteligência emocional não era ainda a mais efetiva de todas, então eu fiquei muito chateado. Fiz coisas no mundo corporativo que você não faz, de abrir a boca demais, de falar demais, de reclamar demais, e etc. E me veio um gestor que era incompatível com a cultura da empresa e comigo, com o meu estilo. A gente se bateu de frente. Eu estava muito chateado, com certeza falhas minhas grandes de comportamento, né, nesse momento. E uma pessoa, José Graça Aranha, que foi presidente do NPI, ele hoje é diretor da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, um grande amigo meu. A gente rodou na época o Brasil inteiro para sustentar um protocolo, chama-se Protocolo de Madrid, que no meu escritório foi o primeiro a realizar o pedido de registro através desse protocolo no Brasil, foi meu escritório. E eu fui um dos caras que defendeu com ele o protocolo durante 20 anos, né? Demorou 20 anos para o Brasil aderir esse protocolo. Ele aderiu há 3 anos atrás,
e a gente lá no escritório fez um movimento e Deus me deu a graça de eu ser o primeiro escritório a registrar. Imagina, olha essa história lá atrás. E ele me liga e fala, cara, eu tenho um amigão meu, Albert Tramposh, que é meu amigo hoje, muito amigo ainda, que trabalha no maior escritório de propriedade intelectual e franchising dos Estados Unidos. Olha que coincidência. E ele está procurando um advogado trainee, não era para mim, tá? Um advogado trainee para participar de um plano de trainees estrangeiros. Mas o que é? O que é o negócio? Não, cara, eles não remuneram. Você vem, eles te dão uma sala, te dão uma secretária e te dão uma carteira para você cuidar de clientes e tal. E eu saí com aquilo, não, se eu souber de alguém, eu falo e tal. Naquele final de ano, eu tava namorando ainda, eu casei pouco antes de eu viajar. E a minha esposa chegou para mim e falou assim, numa conversa, eu, putz, tô chateado e tal. Daí eu contei dessa oportunidade, ela falou assim, e por que não vai? Eu falei, pô, mas a gente tá morando juntos e tal, mas vai, se mande, tem problema, vai, você tá afim de arriscar, tô. Por quê? Porque essa conversa culminou do seguinte, eu falei, cara, eu posso ser um cara melhor que esses caras que me atendem em propriedade intelectual e franchise. E ela olhou para mim e falou assim, mas quantos anos tem esses caras? Eu tinha 20 e pouco, quase 30. Tem 60, tem 50 e tal. Então por que você não abaixa um pouco a tua ambição e você não busque ser o melhor da tua geração? Né? Então, eu peguei e falei, cara, eu vou traçar isso. Eu vou ser o melhor da minha geração. Aceitei a proposta do cara. Eu me elegi, né? Falei, cara, eu quero. Pô, mas você, Nathan, tá aí? Tá, não, eu quero, eu vou. E fui para Washington para trabalhar nesse escritório. Fiquei um ano, pedi para sair negociei a minha saída lá no Boticário, foi muito bom. O Boticário foi nota 10, Fernando foi fantástico comigo. Fui para lá, perrenguei bastante, né? Aprendi com o meu líder, com o Bassam Ibrahim, um palestino, imagina, eu judeu, e ele um palestino, né? E Como ele que é o nome do escritório? Chama-se Buchanan Ingersoll, tá? Quando eu fui lá, chamava-se Burns Doan. Era um escritório de 100 anos de propriedade intelectual. No ano que eu tive lá, eles fizeram um merger, eles fizeram uma fusão, e eu participei da fusão, que o Buchanan Ingersoll comprou essa unidade da Burns Doan, que era só de propriedade intelectual, certo? Trouxe para dentro, e eu vim dentro e participei dessa reorganização toda na época, Que né? experiência, hein? Muita, essas coisas que a vida vão dando pra gente de presente. E esse cara gostou tanto de mim, porque eu não tinha grana. Quando eu fui para lá, eu tinha 5 mil reais na minha conta no Brasil, tá? E os outros 20 mil que veio da minha rescisão, eu paguei no meu LLM que eu fiz nesse ano lá, né? Então, como eu não tinha grana, eu saía às 7h30 de uma casa que eu aluguei um quarto lá em Washington, e o metrô era 50% mais barato para ir. Então eu saía antes e voltava às 10 da noite, porque por duas coisas, que também o preço do metrô era metade, e tinha uma promoção num bar desses americanos na frente do escritório, que tinha um hambúrguer, um chopp, né, aquelas televisões ali dentro, que era 70% off do negócio. Então eu aproveitava aquilo. O que aconteceu? Eu tinha que trabalhar, né? E aí o americano, você conhece bem, Lara, é 9 to 5, né? 9 a 5. Cara, 5 horas tá todo mundo fora já, né? A não ser em Manhattan, ali no mercado financeiro, mas o resto, predominantemente, é 9 a 5. 5 horas não tem ninguém. Eu ficava lá até às 10, eu chegava às 8, eu que abria, era um escritório de 12 andares, de prédio, 700 pessoas, e negócio daqueles de advocacia americana, né? E a gente cair, né, vamos dizer assim, na graça do Bassam, né? E ele grudou em mim e ele falou, cara, eu vou te apresentar como é que eu ganho dinheiro aqui, como é que a gente gere aqui os negócios. E ele me ensinou muito do que hoje o escritório, né, pratica, e dessa união aqui dele, eu voltei. Ele chegou para mim um ano antes. Eu levei várias coisas para ele, tá? Que eu não fui remunerado. Por exemplo, eu levei a Xuxa para ele atender a Xuxa através de um amigo meu do Brasil que atende a Xuxa, Maurício Lopes. Maurício, se estiver aí ouvindo, também outro cara que eu sou grato.
Ele um dia me liga e fala, cara, eu tô com uns negócios da Xuxa, uns DVDs da Xuxa, daquele filme que ela fez quando ela era menor, com adolescente e tal, que tá rodando aí nos Estados Unidos, preciso fazer busca e apreensão de tudo isso. E a gente mandou um projeto e o meu chefe lá, o escritório, eles ganharam alguns milhões com isso. Quando eu estava indo embora, ele chegou para mim e falou, um dia antes de eu ir embora, ele falou assim, cara, quando você tiver o fax, um e-mail, tá? E um telefone, o fax, né? Você me avise que eu vou transferir todas as marcas que estão no Brasil, em vários escritórios de advocacia, vou tirar de todos eles e vou passar para você. Uau. Moral da história, eu fui com aquela será, não sei o quê. E eu achava que o Boticário ia ser meu primeiro cliente. Não foi, definitivamente. Nem é um dos grandes, né, meus, né? E é bom isso, né? Tudo tem seu ciclo, suas coisas. E eu chego, a minha esposa me organizou um quartinho para mim no nosso antigo apartamento. E aí eu pedi para um amigo meu, o Silvio, outro cara que eu sou grato, ele fez a minha identidade visual sem cobrar de mim na época, aquele laranja, que na época nem laranja, o escritório de advocacias, cara, pô, você é agência de publicidade, cara, né? E até hoje tem esse conceito de modernidade, o escritório, de estar um passo à frente, de não ser um escritório tradicional, né? O meu escritório é um escritório não tradicional, com certeza, né? Sempre falo isso. E ele chegou para mim. Deu 5 dias, eu mandei para ele o fax, falando, gostaria de apresentar meu escritório, na época, Baril, Brandão e Brofman, né? Eu tinha trazido 2 sócios na época, e a gente deu meia hora, começou a chover, na época era fax, né? Pedido já que eles já tinham para o escritório X transferir todas as marcas, e de repente chegou na minha carteira 300 marcas de um dia para o outro, que já me dava tipo uns 3, 4 mil dólares por mês na época. Imagina, eu ganhava 3.200 reais na época, era um bom salário, era uma boa remuneração há 18, há 20 anos atrás, mas de repente eu passei a ganhar quase que o dobro do que eu ganhava numa tacada ali. O dólar estava 2 para 1, né? Naquela Tava 2 época, para naquele 1, tá? começo dos anos 2000 ali, bom demais, mas, né? Exatamente. Então dobrou teu Muito salário. bom, tava uma delícia, né? De trabalhar aquela pegada, era só eu. E assim, com base nisso, foi a minha transição, né? Onde ali em 2004, né, quando eu fundei o escritório, né? Setembro de 2004, eu falei, eu quero empreender na advocacia, quero ter um escritório diferenciado, um escritório que sustente aquilo que eu defendo, de você não ser um advogado tão chato, tão pesado, tão formal, tão legalista, e ser um advogado de solução, ser um advogado que seja parceiro do cliente, né, que entenda os momentos da jornada do cliente e que faça um trabalho melhor do que aquele que eu costumava a receber dos prestadores de serviços, em especial o comprometimento, em especial a pessoalidade, que era uma coisa que eu sustento e que eu vejo que é um dos diferenciais de sucesso da Baril Advogados, que é definitivamente você não delargar as atividades, delegar sim, mas não delargar aquelas atividades que o elo de confiança, quando da tua contratação, ela foi com o founder, com o sócio fundador, ou com os sócios que fazem parte da banca e que são definitivamente as pessoas com experiência, são as pessoas com traquejo, são as pessoas com melhor visão estratégica e que, sim, são as pessoas que, na minha opinião, elas precisam não só participar na primeira, na segunda reunião, só não na prospecção ou no kickoff de um projeto, mas garantir, mesmo elas não estando ali no hands-on com o cliente, que os processos sigam aquela escola, que lá, aqui no escritório a gente chama da escola Baril e a pegada Baril, né? São 2 coisas importantes, a gente sustenta isso bastante aqui, pegada e escola, né? Se você tiver essas 2 equações muito bem organizadas, inevitavelmente o teu escritório vai ser um escritório que em algum momento ele vai se suceder, vai se sobressair. E aí aqui sim, depois de contado um pouquinho da minha história, do você, é onde começa a jornada da Baril, que está esse ano fazendo aí 18 anos. 18 anos aí de muitas histórias, muitas coisas legais e com ainda muito por fazer. Que sensacional. Como que a vida ela vai
ela vai se construindo, né, a partir de pessoas, como você falou, que te levam para outros lugares e te dão outras experiências. E eu acho que isso tudo assim é muito legal revisitar, porque é aquilo que eu disse no começo, às vezes a gente olha para o que é a Baril hoje, esse grupo de 60 advogados, uma atuação nacional e internacional muito forte, né? Você sempre lá fora, nos grandes eventos de franquia, etc. E não vê essa jornada do herói que tem lá no começo, né? As quedas, as raladas de cotovelo, o ficar até 10 da noite para pagar metade de um metrô, para pegar um hambúrguer ali, né? Mas com um propósito muito bem definido, né? E aí você cria o escritório, que teve outra configuração lá atrás, que foi mudando a partir dos anos, e a gente chega hoje no que é a Baril, que eu queria que você contasse um pouco. Você continua com as mesmas áreas de atuação, teus tipos de cliente, como é que é a tua visão de governança? Eu vejo vocês fazendo planejamento estratégico periodicamente, você tem um CEO dentro do escritório. Como é que é hoje essa pegada Baril no sentido gestão futuro e o que está acontecendo hoje com a tua equipe? Essa é uma coisa bem interessante, né? Você tem ciclos, né, durante o processo de crescimento de qualquer organização. No escritório de advocacia não é diferente. O meu primeiro conselho para quem quer ter um escritório de advocacia é não trate ele como uma sociedade de advogado, trate ele como uma empresa. O escritório de advocacia, se ele não for tratado como uma empresa, ela tem início, meio e fim. Ela não prospera. Se a gente usar aquela visão de que o advogado, quem funda ele é o emissor de nota fiscal, ele vai fazer gestão de pessoas, é só ele quem ganha, tanto financeiramente como em prestígio, em reputação, em espaço de mercado, você vai se limitar a um escritório com turnover muito alto, com pessoas que não são fiéis a você, que não têm um propósito específico, que não têm oportunidade ou percepção de que vão crescer junto com você, acabam sendo pessoas temporárias, né, no teu processo. Muitos escritórios de advocacia, você sabe bem, né, operam dessa maneira, e a vida me mostra que a perenidade desses escritórios ou o limite de crescimento fica bastante insustentável. Então, quando eu abri o escritório, a primeira coisa que eu fiz um BP, fiz um plano de negócios, né? E apesar do plano de negócios ter sido versão 1.0, uma coisa simples, fiz uma matriz financeira, uma modelagem financeira de divisão entre os sócios, e como qualquer empreendedor, né, a gente faz tudo. Né? Naquele momento, a gente atende o cliente, a gente emite a nota, a gente manda o fax, a gente registra o processo, registra a marca, elabora o contrato de franquia, faz tudo. Na medida que o escritório vai crescendo, vai prosperando, a gente precisa repensar essas atividades. Não foi muito diferente. Quando eu abri o escritório, eu trouxe 2 sócios comigo, a Sandra Brandão e o André. O André tinha mais a visão de contencioso, eu precisava ter uma pessoa com uma expertise em contencioso. A Sandra veio com a mesma expertise que o meu, de um grande escritório de advocacia centenário, e veio também para somar isso. E, tecnicamente, na minha cabeça, eu sou o prospectador e os 2 são os executadores. Era mais ou menos isso. Então, como eu tenho uma facilidade de comercial muito interessante, a gente pegou e criou esse conceito. Ao longo dos anos, eu fui entendendo que o meu estilo de advocacia eu não fazia muito parte do propósito de futuro do André e da Sandra, porque a Sandra vinha num caminho de Natan está crescendo muito rápido, eu não quero isso para mim, eu acabei de ter minha segunda filha, tal. Eu queria ter um padrão de equilíbrio de vida naquele momento que para ela fazia mais sentido. O meu outro sócio não tinha a pegada, que não é fácil ter uma pegada minha, assim, eu sou humilde em falar isso, porque eu sou um cara com muita energia, sou um cara que eu concentro muita energia, e quem está em volta de mim precisa estar com esse nível de energia. Não é uma pegada de se matar e tal. Todo mundo no meu escritório faz esporte, todo mundo tem qualidade de vida, tira férias. Isso é um conceito do meu escritório. Eu sustento isso para mim e para todo mundo que está lá. Não é à toa que a nossa business partner, que eu vou falar um pouquinho, que não é analista de RH, é outra coisa.
né? É um outro conceito. Hoje, a figura do business partner, que tem no guarda-chuva dele gestão de RH, gestão de pessoas, mas ele também faz gestão de cultura, também faz a interface da construção de unidades de negócios com a interação de RH, de estrutura, de plano de remuneração e por aí vai. Quando eu fiz essa mudança de o escritório se tornar só Baril Advogados, tá? Ali eu pude ter a liberdade de colocar em prática as coisas que eu acredito dentro de uma estrutura de empresa. Então a gente foi lá, conversamos, né, eu e você, a gente trouxe, né, aquele viés que eu acho que é pioneiro para a época, da gente realmente olhar as pessoas, né? Então você me ajudou muito naquela época, isso a gente está falando em 2007, provavelmente, alguma coisa mais ou menos nesse período, em que a gente já foi com esse olhar de, não, eu tenho que ter algumas pessoas ali, a gente está falando ali de 5, 6 pessoas ainda, né? Talvez máximo 10, né? Que a gente tinha. Escritório ali na Cândido ainda, Ali na Cândido, tem né? meio andar, era um pouco menos que meio andar, ou era Uma meio sala, andar, né? Era uma sala e uma sala, né? alugada, né? Daí foi alugando do outro andar e foi indo, e foi indo, foi indo. E assim que as coisas vão acontecendo, sempre pé no chão, né? Eu sempre falo que serviço é uma coisa que você precisa ter a flexibilidade de quando você tiver que desmontar rápido, né? Graças a Deus que não precisamos fazer isso em nenhum momento, inclusive na pandemia, muito pelo contrário, na pandemia a gente cresceu também, né? Mas a gente foi muito responsável na gestão, não fizemos uma demissão, mas nenhuma demissão, né? Todo mundo ficou retido. Os valores que a gente reduziu de remuneração na época para viabilizar a não denominação foram devolvidos para todos os funcionários por conta e sócios e tal, por conta do que não aconteceu o que a gente tinha projetado e queria acontecer, que era uma projeção pessimista, né? Não aconteceu e, em não sendo assim, não há por que eu usar um cenário para eu ganhar dinheiro do que eu economizei com os meus colaboradores. Então, muito pelo contrário, né? Gente, não aconteceu. Obrigado pela compreensão. Valeu por a gente estar junto nesse momento, estar aqui voltando para todo mundo, porque a gente é próspero, porque a gente quer contar com vocês, porque a gente entende que nós somos um veículo e que cada um tem a sua participação aqui dentro. E não é diferente. A gente, hoje, falando um pouquinho do escritório, a gente ampliou, né, as áreas do escritório. Hoje tem o escritório abrangente. A gente trabalha essencialmente com o core business, especialidade, que é propriedade intelectual, representa mais ou menos 35, 40% do volume do escritório, tá? Basicamente fazendo a gestão de grandes carteiras de marcas, patentes, de grandes companhias, Electrolux, Intelbras, Grupo Arezzo, Samsung e inúmeras companhias que definitivamente tem um viés de portfólio, Grupo Positivo, vai embora. É uma turma bem grande de clientes internacionais e internacional. A área de propriedade intelectual está sofrendo uma série de impactos em relação a esse universo agora digital, do blockchain. A gente vem com uma ampliação da área de propriedade intelectual, então voltado muito à questão de NFTs, as questões do metaverso, a estrutura de smart contracts, que entra muito fortemente, né? Uma área em que a gente está muito forte em fashion law, né? O direito de moda, que é uma área nossa que a gente atua bastante, que a gente trabalha com muita empresa da moda, a ampliação dele vem acontecendo de uma maneira muito Continua sistêmica. Com entretenimento, Natan? Entretenimento, a gente faz todo license de grandes artistas, dentre eles a Ivete Sangalo, que é nosso licensing número 1 de personalidade, então mundo de entretenimento, mas a gente trabalha com Warner, com empresas que principalmente do lado de cá, né? A gente fazendo essas interações com Warner, Disney, tá? A partir dos nossos clientes, esses licensings de merchandising que a gente fala, que são bem, bem importantes, tudo isso está dentro do guarda-chuva de propriedade intelectual, que acaba pegando aí esse volume de atividades de bens intangíveis, né? São os patrimônios intangíveis, com as startups que têm um viés hoje de tech muito forte, a gente acabou
tendo que também entrar nesse universo, né, de bastante proteção de ativo intangível, que é normalmente o ativo que traz o indicador de valuation dessas startups, tá? Então, como ela é intangível, a gente precisa tangibilizá-la. O nosso papel é transformar o intangível em intangível, pelo ponto de vista jurídico. Então, desde dar exclusividade para quem desenvolveu aquele ativo, aquela marca, aquela patente, aquele desenho industrial, aquele design, né, aquele segredo de negócio, aquela fórmula, né, aquela variação ornamental, ou seja, tudo aquilo que nós convivemos e temos aqui, que são frutos de ideias, de concepções da inovação, a gente transforma definitivamente em um ativo tangível. Isso faz com que a gente traga valor, né, para as companhias. A nossa área de franchising, a gente é hoje escritório, na propriedade intelectual, a gente deve estar entre os top 20 do Brasil, tá? A gente está no anuário da advocacia, análise da advocacia desde 2010, tanto como eu na pessoa física, como o escritório, como referência no Brasil de propriedade intelectual. A gente é top 1 no ranking dos mais admirados, a gente está na primeira colocação, com 3, 4 escritórios só. Escritórios que têm 3 vezes mais anos de fundação do que a nossa, e são escritórios bem tradicionais. A gente está figurando em uma série de reconhecimentos internacionais, isso não só o escritório, mas as pessoas que trabalham no escritório. Então, nós tivemos, nos últimos 4 anos, o Alisson, que e foi o head de propriedade intelectual, Alisson Oikawa, que hoje é o COO, eu vou falar um pouquinho disso aqui, mas ele hoje é o diretor de operações, né, o COO do escritório. Faz isso com muita excelência, né? Um trabalho também forte nosso de desenvolvimento, de coach, de assessment, de plano de desenvolvimento individual, de PDI. A gente contratou a Kimball, faz hoje isso para a gente, né? Uma consultoria. São investimentos altos em pessoas que a gente faz para poder ter isso e ter essa estrutura. O Alisson entrou recentemente na lista dos mais admirados, o Who Legal, essas coisas, essas premiações que a gente tem aí, que você conhece bem. Agora, né, no ano retrasado, pelo 2º ano consecutivo, a Mariana Shakur, ela entrou também, né, que é a nossa head de propriedade intelectual, na lista dos mais admirados. Ela entrou na lista das mais admiradas na análise mulher também, que é muito uma conquista grande para a gente. O nosso escritório é formado, nosso escritório é extremamente diverso, né? Ele tem primeiro que ele é dominado pelas mulheres, né? Que eu adoro, né? Então, 60% do quadro da Baril são mulheres, né? A gente tem uma diversidade fantástica, desde religião, gênero, cara, é tudo, é muito legal. Gente com cabelo vermelho, gente com piercing, sem piercing, tatuagem, é todo mundo praticamente, e assim vai, e a gente funciona bem dessa maneira. Então, esse cenário da propriedade intelectual, dentro de um escritório da advocacia, traz uma leveza, porque a gente tem pessoas internacionalistas, paralegais, pessoas ali jovens de 20, 18, 19 anos, que traz uma bagagem muito legal para quem tem já quase 50, né? A turma dos 50 do escritório, uma convivência e vice-versa, uma troca muito grande. No franchising, a gente é escritório número 1, atende as grandes franqueadoras. Costumo dizer que se você vai no shopping center, meus filhos agora já não faço mais isso, mas eles cresceram vendo assim, olha, esse aqui é meu cliente, esse aqui é meu cliente, esse aqui é meu cliente. Se você perguntar para todo mundo no escritório, todo mundo faz isso com as suas famílias. Entra aqui, ó, eu atendo aqui a Morana, eu atendo a Arezzo, eu atendo o McDonald's, eu atendo o Bob's, eu atendo o Madeiro, eu atendo Óticas Carol, eu atendo, e vai indo, né? Uma turma que basicamente o varejo no franchising é predominante, e a gente atende essas grandes franqueadoras no franchising. E como o franchising é um formato de negócio interminável, ele permite a gente acomodar todos os negócios que você quiser, com características, peculiaridades, e que tenham como premissa escalar o seu negócio através de terceiros. Ela sofreu muita modificação, porque as empresas que trabalhavam essencialmente só com franchising passaram a ter que trabalhar com outros sistemas de comercialização. O franchising é um sistema de comercialização, ele tem um regime jurídico específico, né? Tem uma lei de franquia específica no Brasil,
em alguns outros países também, outros países não têm lei, a gente tem que conviver com isso, né? Mas as empresas tiveram que trabalhar com o que a gente chama de multicanalidade, tá? O que é multicanalidade? Então, eu trabalho com loja, com franquia, trabalho, mas eu trabalho também com venda multimarca, eu trabalho também com venda direta, eu trabalho também com e-commerce, eu trabalho também com loja própria, eu trabalho com distribuidor, revendedor. Todos esses modelos que eu comentei aqui são sistemas de comercialização e muitas empresas trabalham com esses modelos, esses canais de venda de forma cooperada, de forma contínua, coexistem, né, para isso. E nós entramos, então, hoje, ampliamos a nossa atuação, porque hoje a gente cuida exatamente de estruturar cada um desses canais para os nossos clientes. Então, uma empresa que tem multicanalidade, ela tem políticas comerciais diferentes, características diferentes, investimentos diferentes, e nós ampliamos a nossa atuação, onde a gente faz hoje um trabalho completo de reestruturação empresarial, onde passa, sim, a identificação. Normalmente, o que vem para a gente já é o estudo do consultor de economics, faz o econômico-financeiro. A gente pega aquela modelagem financeira, aquele plano de negócio, e a gente transforma no formato jurídico. Tá? O que é esse formato jurídico? Ele passa pelo... Qual é o regime contratual? Que não é franchising, aqui é licenciamento. Legal, estruturamos toda a parte contratual e a gente comunica isso com o tributário, com o societário e com o funcional da companhia. Quando a gente faz esse trabalho, a gente acabou ampliando a área empresarial, que a gente tem, é o núcleo de direito empresarial, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar, contratualistas, comercialistas, que são especializados em todas essas áreas, né, do societário, do contratual, do franchising, dos regimes contratuais e regimes jurídicos, e tornou a gente hoje um empresarial de abrangência, né? Ou seja, a gente, além de atender grandes franqueadoras, a gente hoje é abraço de empresas que precisam ter uma assessoria jurídica contínua no direito empresarial. É essa ampliação que a gente hoje trouxe dentro dessa estrutura. Se falar um pouquinho do que modificou nos últimos 7 anos da estrutura do núcleo empresarial, foi essencialmente isso, tá? Agora, trabalhista também, Natan, tá dentro desse empresarial, tem que estar, né? Tudo tem que estar ali, né? Você acaba tendo uma visão multidisciplinar mesmo, né? Multidisciplinar. A gente faz trabalhista, a gente faz consumidor, mas assim, o que a gente não faz no escritório é advocacia de massa, tá? Porque nada contra a advocacia de massa, muito pelo contrário, eu acho que ela faz parte do ecossistema do mundo jurídico, né? Mas quando a gente fala, se você conversar com todos os meus amigos que são sócios e donos de escritórios de advocacia de massa, você abdica um pouco da qualidade, né? Você abdica um pouco de inteligência jurídica, não inteligência do negócio, inteligência para as demandas que vão ali, porque você acaba fazendo muito copiar-colar, é muito operacional. Uma padronização, né, do trabalho jurídico. E no teu caso, você é uma especialização do trabalho jurídico, né? Cada caso é um caso. Ainda mais quando você pega formatos de negócios diferentes, que você tem que configurar para determinado cliente, que ele não vai ter um padrão de funcionamento, vai depender muito dos canais que ele usar para esse varejo, né? Muito, muito, muito. Você traz hoje, a visão hoje nossa de advogado mudou muito. A gente precisa ser viabilizador de negócios e não dificultador de negócios. Então, se a gente não tiver uma visão 360 graus, que passe também a parte toda de estratégico do negócio, né? Onde que a gente transita muito em trabalhista, por exemplo. Muitas vezes você quer mudar um modelo de seletista e quer transformar seus seletistas em licenciados, né? Qual é o impacto disso? Como é que a gente trabalha a estruturação? Qual é o reflexo pelo ponto de vista da legislação trabalhista? Isso é simulação, não é simulação? Esses procedimentos que passam muito mais do que elaborar uma petição ou simplesmente redigir um contrato. A gente passa realmente pela escolha estratégica, né, do cliente e, claro, para a gente poder fazer isso e oferecer isso, a gente precisa ter gente muito boa, né? Gente que tenha uma visão não só acadêmica do negócio, uma vivência prática. Por isso que um dos alicerces do escritório é a formação, é ser um escritório formador, tá? A partir do momento que a gente passa a ser um escritório formador, a gente tem duas coisas aqui. Primeiro, a gente forma pessoas maravilhosas que podem crescer dentro do escritório, e de fato é o que acontece muito, né? Meus sócios hoje
tem menos tempo aí, tem 9 anos, 10 anos os sócios da banca. As pessoas têm um nível de tempo dentro do escritório, principalmente as de base, estagiário, associados e etc., muito grande, acaba ficando um longo tempo. Lá a gente aplica o Long Life Learning de uma forma muito estruturada, e por isso que a gente hoje, dentro dessa estrutura de especialidades, a gente tem se permitido testar outros produtos, né, outros serviços dentro do nosso portfólio. Né? O mais recente que a gente está trazendo agora é definitivamente o mercado de acesso a capital, né, mercado financeiro. Tá? Então a gente hoje a gente está atuando muito, a gente já atua há muitos anos com M&A, mas são os famosos M&As estratégicos. Né? O que são esses M&As estratégicos? São empresas que têm potencial de serem adquiridas por outras empresas estratégicas, que precisam daquela empresa no seu ecossistema, que precisa daquele seu negócio para criar escalabilidade, para gerar um volume maior. E a gente vem acomodando essas empresas, principalmente no mundo do franchising, franqueadoras de menor porte, que tenham ali entre 30 a 70 unidades franqueadas, que têm uma capacidade de crescimento muito grande, mas que precisam de capital para poder fazer esse ciclo de criação de valor. Consequentemente, a gente hoje, os grandes M&As que você vê do mercado de franchising, Arezzo, por exemplo, com as compras de reserva, a compra de Bow, Carol Bassi, agora a última foi eu me esqueci agora o nome da marca, depois vou me lembrar, uma marca de sapato lá do Rio Grande do Sul, muito, muito legal também, que eles adquiriram. A gente aqui está por trás da banca, né, dos escritórios que fazem esse trabalho preparatório e o deal propriamente dito. Consequentemente, a gente foi, no ano passado, Lara, que é uma coisa legal, a gente foi o primeiro escritório credenciado no Brasil como consultor de listagem da B4, que é a B3, tá? No mercado de acesso primário, no mercado de acesso secundário. Olha que interessante isso, onde a gente entra. Essa penetração que a gente tem é justamente por esses laboratórios que a gente tem feito com essas franqueadoras, com esse tamanho que eu te falei, em operações em que a gente leva para esses fundos de investimento, que são smart monies, que são os venture capitals, que colocaram na sua tese de investimento investir em franqueadoras desse tamanho para poder criar escalabilidade, criação de ciclo de valor e depois poder vender lá na frente, porque todo fundo ele entra para sair, né? Então ele está fazendo lá um trabalho de desinvestimento nisso, e nesse processo todo, a B4, que é essa empresa que está no desk regulatório da CVM, né, construindo agora o mercado de acesso secundário. O que é esse mercado de acesso secundário? Empresas emergentes, tá, de quaisquer que sejam o seu momento, que ainda não tem faturamento ou tamanho para fazer um IPO tradicional. Ela passou agora a ter a possibilidade, se ela tiver faturamento entre 10 milhões a 200 milhões, de fazer o seu IPO no mercado de acesso secundário tokenizado, né, ou seja, via token, né, no sistema blockchain, tá, em que a gente estrutura essa empresa na figura de consultor de listagem. O que é o consultor de listagem? Não tem nada a ver com a advocacia. Olha que interessante isso. Um dos alicerces é a assessoria jurídica, é a gente fazer o que a gente já faz, a gente preparar a empresa, estruturar a empresa juridicamente, inclusive colocando governança, colocando conselho e etc., mas a gente prepara a empresa para ela ter capacidade de ser listada. O que significa isso? A gente também cuida da parte de estruturação empresarial dela. Para isso, a gente montou um ecossistema, o escritório. A gente tem um ecossistema com consultores especializados no digital, formatação de campo, formatação de canais, treinamento, conselho de governança. A gente tem um grupo de conselheiros e etc., que a gente vem, traça um plano de ação, prepara a empresa, apresenta para a B4 e fala: B4, eu tenho essas empresas aqui, em 2 anos eu estou com ela pronta para a gente ir ao mercado. A gente é quem lista a empresa como consultora de listagem e a gente transaciona para essas empresas. Fantástico. Por que isso, Lara? Porque eu não acredito... Vocês me conhecem, eu sou empreendedor, eu gosto de empreender, gosto de criar desafios novos, mas qual é o conceito e o propósito disso?
é muito maior do que a gente ganhar dinheiro e ter mercado. O conceito do escritório para esse novo ciclo que a gente está fazendo é nós sermos um escritório que dá acesso a um serviço de alta qualidade, um serviço jurídico de alta qualidade, e a gente dá acesso a esse serviço, tá? De uma maneira que o pequeno e o médio empresário, a startup, pode ter a condição de trabalhar conosco. Como que a gente fez isso? Preço específico para esse perfil de empresa, né? Atendimento diferente com key accounts. Não são os key accounts, os caras da banca, mas são os advogados do middle que vão atender esse público que hoje não tem acesso. E a gente faz o quê? A gente faz Service as Equity. Tá? Então, a gente entra com o conceito de, cara, vem para mim, eu vou te estruturar, vamos fazer um diagnóstico, vamos fazer aqui uma auditoria. Você tem que registrar tua marca, você não tem tua estrutura societária ainda redonda, você não tem um acordo de sócios, você está tributando errado, vamos fazer um planejamentozinho tributário, vamos colocar uma governança básica, tá? Você e mais o teu sócio, não tem problema. Tá aqui a governança. Vamos estruturar aqui. Putz, cara, tua estrutura de canal não tá bom, vamos trazer aqui um amigo nosso aqui do teu ecossistema que vai entrar e a gente quer um equity teu no momento a gente fazer uma captação, uma transação, já em cima de uma equação que a gente fechou. O conceito é esse, Lara, é acesso. Escritório de advocacia, quando a gente fala agora, que todo mundo falando aqui no governança, sustentabilidade e tal, qual é o propósito do escritório de advocacia? O nosso, dentre alguns, foi por que a gente não permite que empresas que não podem ser atendidas pelo Baril, assim como outros grandes escritórios, não possam ser atendidas. E aí a gente experimentar o serviço da Baril, né? E ao mesmo tempo você mata 2 coelhos com uma pedrada só, porque obviamente você está dando para o teu time, concomitantemente, uma fonte de experiência ali, de estruturação de empresas, etc. Dentro da gradação deles, daqui a pouco eles estão no time que vai estar realmente fazendo estruturações grandes, né? É isso aí. É isso aí. Porque, assim, ó, eu sei que a gente está estendendo bem aqui nosso bate-papo. Mas tá tão bom esse papo. Bom. Eu adoro, né, falar desse tema. E, enfim, é tanta coisa rica, né? Dá pra gente escrever um livro e fazer um curso sobre isso. Dá pra fazer várias coisas, né? Vamos marcar nosso almoço para pensar nisso. Para pensar nisso, esses nossos almoços dá trabalho de 10 anos pra gente depois. A gente volta com 10 anos de trabalho lá. Isso aí, mas a gente gosta. Lara, uma coisa legal aqui, falando um pouquinho, a gente, com esse conceito todo, nos últimos anos, a gente fez vários movimentos no escritório, né? Então, para a gente poder justamente permitir que a gente faça esse crescimento sustentável, que é uma coisa que a gente precisa garantir, passa por várias coisas, para que eu possa viver mais tempo, ter longevidade como sócio fundador do escritório, porque até há 4 anos atrás, todos os assuntos do escritório se concentravam ainda muito em mim. E humanamente impossível do tamanho que está o escritório. O escritório hoje, para você ter uma ideia, nós já temos mais de 2.500 clientes. Hoje, quase 400 clientes ativos. Né? O que são clientes ativos para nós? São clientes que faturaram para o escritório nos últimos 12 meses. Né? Que criam demanda. É um escritório que tem uma estrutura de pessoas já muito, muito voltado a alta performance e, portanto, como é um escritório que a gente trata como empresa, eu, há 4 anos atrás, resolvi investir em pessoas, tá? A gente já vinha num processo muito grande, mas eu te confesso em dizer, e não tenho a mínima vergonha de dizer, que os escritórios são ciclos, né, como uma empresa. Primeiro ciclo é só eu quero ganhar, eu preciso fazer a minha carteira, eu preciso gerar carteira de clientes, eu preciso prospectar, e num primeiro momento você não se preocupe, porque é você é o cara, né? Então é você quem faz, é você quem busca, é você quem quer botar o dinheiro no bolso, é você quem quer receber os louros, é você que quer ser premiado, é você que quer tudo para você. E isso tem que acontecer mesmo, porque é o primeiro momento, você não pode ficar assim o resto da vida do escritório crescendo. Chegou o momento do escritório que você percebe que você tem que parar de ter gatinho e tem que começar a ter tigrão no teu time.
né? Então, esse é um momento difícil, porque é um momento em que você ainda não tem aquela grana para investir em gente tão capacitada, mas você já tem um pouco para fazer isso, mas ele passa por você abdicar de ganhar um pouco. Você vai ganhar um pouco menos para você investir em pessoas, né? Esse é o momento de uma decisão crítica para quem está acostumado nisso. Ou você tem a coragem e a visão de longo prazo que você tem que trazer para o teu escritório, de que esse investimento vai se transformar em lucro, né, na frente. E eu testei isso. Quando testei foi uma delícia. É o famoso dar uma pedra para ganhar o jogo, né? É isso, é isso. E você só percebe isso quando você vê funcionando. Então, eu peguei e fiz uma conta na época, e tudo eu faço conta, né? Judeuzinho, né? Judeuzinho sempre fazendo continha, né? E eu fiz uma continha muito legal na época, falei assim, cara, eu vou abrir 30% do meu lucro aqui, vou ganhar um pouco menos agora, 2010 talvez, 2010 mais ou menos, 2009, 2010. E eu falei assim, eu vou fazer um plano aqui. Que eu vou contratar aqui, daí foi quando eu comecei a botar a galera mais já parruda no negócio, e que vai aos pouquinhos, né? Você vai fazendo aos pouquinhos, e aí ainda no feeling, né? Não é RH, não é tal, aquela coisa, pô, vou lá, pô, fulano na OAB e tal, cara, vem falar comigo, tal, aquela coisa. Eu que contratei a base do escritório toda, no meu estilo, né? Então, você tem que também depois se permitir sair fora do circuito, o processo é que admite, é o processo que Desapego o limite, tempo né? todo, né? Um O processo de tempo todo. desapego o tempo todo. Contínuo, 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 se você não tiver essa cabeça. Nesse aspecto foi interessante que quando eu comecei a chamar as pessoas, eu abri mão de 30% da minha receita naquele momento, não da minha receita, do meu lucro final, para eu remunerar essas pessoas, porque o fluxo normal não ia fazer isso, não tinha sobra, né? E eu botei uma meta ali, falei, cara, eu vou transformar isso aqui, esse cara vai gerar isso de trabalho, vai me liberar para isso, eu vou trazer mais 2, 3 clientes aqui e tal. Em 6 meses, eu estou fazendo mais 30%, e não, né? Então eu chego aqui no break-even, esses 30% aqui eles já vão gerar de trabalho e tal, e eu adorei fazer isso, porque eu faço isso até hoje, né? Não teve uma vez que eu não investi em pessoas que não me trouxe resultado financeiro, mesmo em um primeiro... É que nem abrir uma lojinha. Você abre uma lojinha, você vai lá e vai colocar nessa lojinha lá um capital, vai ter um capital de giro e tem um prazo para o payback, para o retorno do investimento. Né? É um investimento. Toda vez que você traz uma pessoa, você está investindo. Né? Então, esse movimento foi fantástico. Agora, lá 4 anos atrás, eu resolvi, por conta do volume de coisas que estavam em cima de mim, fazer um trabalho que ele começou a partir de uma necessidade de fazer um spam comigo, né? Ou seja, afunilar as coisas. E ali a gente estruturou um modelo de fóruns de governança e uma estrutura organizacional, que ela passou pelas seguintes frentes. Primeira frente, a gente trabalhou com agora uma estrutura de C-level dentro da estrutura, né, do escritório. Eu passei a ser não mais o Natan fundador, não mais o Natan empreendedor, não mais o Natan dono do negócio, e eu passei a ser o CEO da empresa, né? E parece que, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você quiser trazer um profissionalismo para dentro do teu escritório, você tem que se desapegar dessa figura, é eu que decido, sou eu que mando, o que vale é a minha última decisão, muito embora é o que vale ainda, né, pelo ponto de vista de formato jurídico, contrato social. Participação societária, né? Poder político dentro do escritório oriundo. Poder político, poder societário, mas o poder corporativo, ele passa no meu limite da minha atuação como CEO. Né? Como CEO, eu tenho as minhas entregas para a sociedade. Né? Elas passam por eu atender os grandes clientes, então eu não atendo mais os 400 clientes, eu atendo uma curva ABC lá, eu sou key account dos top clientes do escritório, dentro de critérios que a gente cria. Eu sou o cara que garante, como CEO, a reputação e a exposição e o posicionamento institucional do escritório, por isso que eu sou diretor internacional da Associação Brasileira de Franchising, conselheiro institucional da Federação Ibero-Americana de Franquias. É porque eu gosto muito, adoro, amo,
mas é o meu papel também institucional, por isso que eu vou para congressos fora, por isso que as relações com grandes players governamentais, institucionais, etc., estão concentrados em mim, né? Cuidar de dentro também é o meu papel, né? Porque a gente só olha o cuidar para fora, que é a relação com o cliente, prospecção institucional. E dentro, quem é que cuida dentro da casa, né? Quem é que garante esse olhar? Quem é que garante a cultura do escritório? Quem é que garante a escola Baril, a pegada Baril? O que eu vou dizer para o meu cliente? Natan, você não me atende mais. Eu te atendo, só que eu te atendo garantindo que as pessoas que lhe atendem no hands-on são tão melhores ou melhores do que eu e seguem aquela escola, aquele estilo que você viu em mim e que fez você me contratar, né? Então, esse trabalho a gente começou a fazer... Nossa, é uma baita segurança para o cliente, porque, obviamente, que depender de uma única pessoa não é a decisão mais sábia do mundo. O Natan tá pegando onda e teve um acidente lá, vai ficar 6 meses, Deus o livre. Tá, quem é que continua cuidando de mim, né? Quem é que faz essas coisas por mim, né? Quem é que cuida por mim? Então, o que a gente modificou foi, criamos uma estrutura organizacional, eu trouxe o Alisson, que era o head de propriedade intelectual, para ser o diretor de operações, e, portanto, os 360 clientes que não estão mais comigo estão com ele. Ele é que cuida de toda a operação com as áreas, então fez o spam. Eu não tenho mais o vínculo operacional com meus heads. Processos, né? De processo de trabalho está com ele. Processo de trabalho, a gestão dos times, dos núcleos, é ele quem faz. E por isso que a gente daí trouxe também a figura do Ariel, que já era o financeiro, para virar o CFO, e a gente criou aqui a estrutura de C-Level e nos propusemos a nos desenvolvermos rapidamente, motivo pelo qual a gente trouxe uma consultoria famosíssima, que é a Kimball, para dentro da estrutura. Nós nos predispomos a fazer um assessment nosso, uma avaliação, que é um processo duro, porque a gente não fala só de coisa boa, a gente fala de coisas que nos incomodam no mundo operacional, no mundo corporativo. Isso nos fez com que a gente criasse um plano de desenvolvimento individual, que nós estamos no 4º ciclo dele agora, onde a gente tem que buscar conhecimento estratégico, conhecimento de liderança, nada a ver com jurídico, nada a ver, é gestão, né? Onde a gente tem que fazer um trabalho de coach, a gente aí contratou coach, todos nós 3 temos cada um coach, né? Bonitinho e tal, e mais do que isso, a nossa disposição é tão grande que a gente faz terapia também, porque a gente acredita que o autoconhecimento, ele precisa andar junto com esse trabalho todo de ser líder, por exemplo, né? Que é o que a gente faz. E essa estrutura de C-Level, esse desenvolvimento, faz a gente hoje ter uma visão e uma preparação muito boa nesses 4 anos. A gente evoluiu muito em termos de gestão e a gente criou daí, paralelamente isso, o que a gente chama dos fóruns de governança. Nós temos um conselho de administração, são formados ainda pelo C-Level e sempre tem um conselheiro externo, né? Quem deu o kick-off com a gente foi a Andrea, que coincidentemente é minha esposa, mas ela é conselheira, né, de grandes companhias, Copenhagen, Docol, Grupo Positivo, foi CEO do Boticário 18 anos, e a gente chamou ela, e ela se chamou também, se convidou, para ela estruturar para a gente a cultura de governança, né, que foi muito importante. Hoje a gente tem um conselheiro externo que é o Matheus Bombig. Por quê? Porque o nosso planejamento estratégico tem como uma das entregas a gente implementar, revisitar a nossa estrutura de tecnologia. Então, esse cara é o presidente da Associação de Law e Legal Tech do Brasil, né? O Matheus Bombig. É meu sócio também no outro projeto de NFT, daí eu trouxe. Então, a gente tem o conselho e embaixo a gente tem os fóruns de governança, que é basicamente o quê? A gente tem as reuniões semanais de alinhamento com os coordenadores de área, que aí quem que é o líder? É o Alisson, não sou mais eu, né? O Alisson que é o CEO. Nós temos as reuniões de alinhamento dos times semanais, outro fórum de governança. Nós temos a reunião de heads, que é uma vez por mês, de áreas. Nós temos as reuniões, as assembleias, né, que tem lá. E nós temos as atividades. Academia Baril, que é uma área de formação que a gente tem a cada 15 dias, com apresentações de assuntos
específicos, desde gestão até questões técnicas. Nós temos o Inova Baril e nós temos uma área de Business Partner, né, que é uma área que, como diz o nome, é uma sócia de negócios que a gente tem, né, um parceiro de negócios com uma visão de gestão de pessoas. E isso culmina, Lara, com o que a gente está hoje. A gente tem hoje a Fundação Dom Cabral fazendo para a gente o nosso planejamento estratégico, nos ajudando. A gente está estruturando uma área comercial que a gente chama de REM, que é a área de relacionamento estratégico e novos negócios, que é uma área comercial, tá? Que ela é importante. E a gente criou um propósito muito bonito aqui, que a gente acredita muito, que é cuidar juridicamente de cada momento do seu negócio. E por quê? Porque a gente tem como visão a gente ser um centro de excelência, a gente ser um centro de inovação, a gente conseguir ser uma referência em soluções jurídicas por meio de um ecossistema de serviços que vão agregar muito valor para os nossos clientes. E esse alicerce desse propósito é o que faz a gente criar, basicamente, um foco estratégico muito forte em crescimento, que é o que a gente quer trazer. A gente quer dobrar o escritório em 5 anos. Essa é uma meta arrojada. A gente quer garantir um crescimento sustentável do negócio, esse tem que ser um alicerce. E a gente quer ter, em termos de produtividade, um equilíbrio forte entre crescimento e gastos, tá? Porque muitas vezes a gente avalia o sucesso do nosso negócio e muito advogado faz isso, que é um grande erro, e tratando única e exclusivamente da sua receita, tá? E não entendendo se o negócio é lucrativo. O nosso negócio é tão lucrativo que o EBITDA do nosso negócio é 40%. Uau! Tá? Por quê? Porque a gente elegeu aqui algumas coisas que para nós são importantes e que faz parte do nosso processo. Você nos ajudou a fazer isso também no passado. A gente trabalha muito com o conceito de foco no cliente, né? Cliente no centro, tá? Quando o cliente está no centro, e aí é onde a gente tem o nosso ecossistema funcionando, a gente trabalha hoje com 3 itens que estão na advocacia com foco no cliente. O primeiro, back-office de excelência. Você tem que ter back-office. Back-office de excelência não é jurídico, não é o time jurídico, é o time de apoio financeiro, gestão, pessoas, treinamento, cultura, né? Contas a pagar, contas a receber, almoxerifado, TI, né? Tudo isso faz parte. Se você não tiver um back-office de excelência, né? Uma equipe preparada, com desempenho de alta performance, você não consegue atender a necessidade do cliente. Né? Depois a gente tem uma parte de solução jurídica com um viés empresarial, ou seja, a gente aponta para o cliente o que é o melhor para ele, né? E não fica esperando ouvir dele o que é o melhor. Agilidade e proatividade, Lara, você sabe bem, cara, se você não tem agilidade... Sempre foi uma marca de vocês também, né? Sempre, e a gente não abre mão. Pessoalidade e comunicação permanente lá no escritório, não tem essa, a gente fala, tem o sistema TBC, que a gente brinca, tira a bunda da cadeira, né? Cara, ligue para o cliente, vai visitar o cliente, pare com esse negócio de ficar esperando ele responder um e-mail, pare com esse negócio de mandar um WhatsApp para ele e querer resolver com ele. Mandou um WhatsApp 1, mandou um WhatsApp 2, não teve resposta? Ligue para o cliente, pessoalidade e comunicação. A gente não abre mão de ser uma boutique altamente especializada, tá? Então, assim, mas Natan, você com 60 advogados, com 400 clientes, tá? Você consegue ser uma boutique? Boutique não é o tamanho, boutique não é a forma como você atende o cliente, né? E, por fim, a flexibilidade para viabilizar parceria de longo prazo, né? É uma marca que eu gosto muito de citar no Baril, que faz com que a gente trabalhe com o foco mercado e cliente, processos internos e tecnologia, aprendizagem e crescimento. E aí essa janela que a gente chama de mapa estratégico, Lara, é muito legal, porque quando a gente fala em mercado e cliente, o que é o mercado e cliente? O que eu quero fazer com o mercado e cliente? Né? E a gente tem aqui algumas coisas que são importantes. Primeiro, para eu trabalhar mercado e cliente, eu tenho que ter foco estratégico de crescimento. Né? E aí ele passa por onde? Né? Eu tenho que ter novos produtos e serviços. Não tem como você ficar estático, entregando o que você sempre entregou, tá? E você não inovar.
e você não ter aí um crescimento de desenvolvimento de novos serviços, principalmente suportado por tecnologia. A gente hoje, quando fala em processo, quando fala em fluxo, quando fala em maximização de negócio, se você não colocar plataforma tecnológica para você tirar essa parte manual operacional das pessoas, né? E com isso você manter uma estrutura, né, muito engessada, muito inchada, você não vai crescer. Depois, você tem que pensar em ampliar a penetração no mercado, né, no perfil de empresas que você trabalha. No meu caso, se eu trabalho com empresas franqueadoras em um dos meus nichos, eu tenho que entender como é que eu penetro, como é que eu amplio a minha penetração, né, com esse perfil, né? Eu tenho uma situação que é bem interessante, Lara. Eu atendo já o PIB do franchise, né? Então, ali 80% do PIB está lá. Só que 70% das empresas franqueadoras não fazem parte desse PIB. São empresas que estão lá entre 30 a 200 unidades franqueadas e etc. Como é que eu entro? Mercado de acesso, que eu te falei, dando acesso, dando um cenário melhor. A gente tem que, no escritório, muito forte também na questão de crescimento, uma ampliação gigantesca em operações internacionais, aproveitando a questão de dólar, né? E uma proposta de valor que passa pela advocacia com foco no cliente. A gente planejou isso, ou seja, eu vou trabalhar agora no mercado e cliente com foco em aumentar a minha penetração no meu próprio público. Eu não estou inventando moda. Por que eu vou para um outro mercado, etc., se o meu próprio nicho me traz já muitas oportunidades, né, de negócio? Agora, eu só consigo fazer isso se eu tiver processo interno, né? Se eu tiver fluxo, né? E aí, o que a gente fez? A gente montou duas frentes para poder dar suporte a isso. Uma área comercial, né, que a gente entende que é ela que vai sustentar, né, o nosso crescimento com organização, com workflow, com CRM, né, um CRM bem definido. A gente usa o HubSpot, não sei se já ouviu falar do HubSpot, eu adoro, né, um sistema de CRM, né, muito legal, né, e a gente está trabalhando com IA forte, que é essa parte de tecnologia, da inteligência artificial. Tá? Então, a gente também acredita que a inteligência artificial dentro da nossa estrutura servirá de ferramenta de apoio, tá? Para poder potencializar estudos, para poder potencializar outras coisas. E, por fim, que para mim é a base de quem quer crescer, é você fazer a consolidação da cultura do lifelong learning, tá? Ou seja, não tem mais como uma pessoa ter uma jornada empresarial, uma jornada se ela não tiver, e a empresa também não tiver essa cultura de conhecimento no longo prazo, contínuo, né? Estar entre as melhores empresas sempre vai ser, né, um grande indicador. Lá no escritório, a gente está agora participando do Great Place to Work, tá? A gente está tentando buscar esse reconhecimento que para nós seria e será, porque nós vamos conseguir, a demonstração, o símbolo de que a gente realmente conseguiu, nesses 4 anos, construir o ambiente de trabalho que a gente sempre perseguiu, tá? E, por fim, não existe nada que a gente não construa que tenha perenidade se a gente não tiver um projeto de sucessão, tá? Então, a gente culmina o término do nosso planejamento, né, que é um planejamento com muitos planos de ações, né? A gente fez agora todo o escritório ter acesso ao mapa estratégico do nosso planejamento, fizemos uma atividade linda, de dinâmica, para engajar todo mundo participando, e passa muito fortemente por, daqui a pouco, o Natan não está aqui. O Natan quer trabalhar menos, daqui a pouco, o que eu digo é 20 anos, né? Mas o Natan quer ter uma vida um pouco mais despachada, já não tem mais tanta energia, quem está no lugar do Natan? Está aqui, plano de sucessão, já tem um cara tão bom quanto o Natan, e esse cara que está indo no lugar do Natan, quem é que vai substituir esse cara? E esse outro, quer dizer, esse trabalho de sucessão é uma coisa interminável que a gente está determinando, trabalhando, e que eu acredito muito que é a pegada que a gente tem que trazer agora para esse novo ciclo de 5 anos que o escritório quer ter, em dobrar mais, garantir a perenidade, com pessoas felizes, com pessoas que sejam
engajadas com o que a gente faz, estejam na nossa cultura, mas acima de tudo, Lara, que eu falo sempre, com um escritório que trabalha muito fortemente a humanização, porque é ela quem dá base para a gente poder realmente fazer tudo isso que eu comentei com você aqui, com alegria, com vontade de realizar, e com esse papel que é onde eu acho que é o mais importante, que é essa mudança de chave que eu tive nesse ciclo de 18 anos no escritório, de entender que agora é o momento de investir em pessoas. Agora é o momento de valorizar cada vez mais, de dividir mais, de compartilhar mais conhecimento, prosperidade e, por que não, os lucros do negócio, porque é também importante, faz sentido e é isso que faz a gente, na equação, ser um profissional mais feliz. Que aula você me deu aqui de gestão, Natan Baril? Sensacional. Aula para você não dá, Lara. Aula não, complemento. Aula vivenciada, né? Porque você está passando por todas essas transformações na tua pele, percebendo a tua mudança como gestor, o momento do escritório, a hora que você tem que tomar uma decisão para poder falar, bom, o que que eu faço? O que que eu tenho que fazer para garantir o futuro, né? E sem dúvida nenhuma, o que vocês estão fazendo hoje, a exemplo das grandes bancas americanas que a gente conhece, que tem a possibilidade aí de ultrapassar a quarta, quinta geração, escritórios com mais de 100 anos de existência, por que não, né? Mas é a partir desse tipo de decisão que vai sendo possível sonhar com essa eternalização do escritório. Esse além da gente, né? Começou lá atrás, lá na tua casa, no home office, vindo lá dos Estados Unidos e tal, e de repente as coisas começam a girar, o bom trabalho fazendo a multiplicação, evidentemente, que sem isso você não vai muito longe, né? E isso sendo passado para as pessoas, porque um escritório, antes de qualquer coisa, é feito de gente. E se não tiver as pessoas adequadas para o processo, você vai enxugar gelo, né? Você começa, você cresce, você decresce, você cresce, você decresce. Então, esse entendimento de falar, não, pera lá, a gente tem que cuidar dessa turma, e cuidar não é só contratar bem, é garantir manutenção, é fazer com que as pessoas tenham vida própria dentro do escritório, mas dentro de toda uma estrutura, né? E que eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com você. Eu também estava pensando até isso aqui, que eu não falei nem metade do que eu projetei Nem aqui. metade. Então vamos fazer uma outra. A gente vai ter que marcar a segunda. Eu quero saber o quanto que o esporte influencia em tudo isso na tua vida, o que ir surfar na Indonésia, né, traz de tanto benefício, né? Você, enfim, tem tanta história para contar, mas foi um belo começo. A gente vai marcar um segundo papo de sócios para falar de outros assuntos, de entrar mais em estratégia, falar de outras visões aí, né? E eu só tenho a te agradecer, porque realmente, assim, você é uma pessoa que eu tenho um carinho absurdo, um respeito profissional gigantesco, porque como a gente se conheceu lá atrás, a gente se acompanha, né? E eu falo, nossa, cada coisa que eu vejo que você faz dá um sentimento de orgulho, assim, de falar, nossa, que show de bola, né? O Natan, olha lá o que ele está fazendo. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui comigo e a gente está aí nessa jornada juntos, né? Há tantos anos, né? Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço muito, Lara. Eu também sou teu fã, eu falo isso para você, né? Nos bastidores sempre, né? Nas nossas conversas. Sou teu fã pela mulher que você é, guerreira, uma profissional extremamente competente, que eu aprendi e aprendo muito. As nossas trocas são sempre muito ricas. Você é pioneira no que você fez, né? Isso faz você estar à frente de quem resolveu entrar no mercado. A gente sabe como é que é isso. Sempre se reinventando, né? Sempre sendo um exemplo também de que ficar na zona de conforto não é jogo, né? E que faz a gente se manter jovem. Mas, acima de tudo, Lara, eu falei isso para você, você é uma daquelas pessoas, aqueles anjos que passam durante a nossa vida e que são determinantes, são importantes para aquela transição que a gente está. Então, eu também sou bem grato a você. E você soube me acolher, você soube me compreender e você soube cuidar de mim. Então, eu acho que o mais importante de tudo é a gente sempre cuidar um do outro e poder compartilhar, como a gente está fazendo aqui, as nossas experiências,
porque eu sei que é uma coisa que você gosta muito, ensinar, dividir, compartilhar conhecimento, eu também gosto, e eu acho que isso é que faz a diferença. Se a gente hoje pôde e puder aqui contribuir com o que a gente conversou, com o que a gente trocou, eu saio daqui hoje imensamente feliz, mais feliz ainda, e tenho certeza que hoje você tornou o meu dia um dia mais feliz, tá, Lara? Obrigado mesmo. Essa é a ideia, inspirar quem está do outro lado a saber que é possível quando você faz as coisas certas, quando você tem os princípios certos, quando você dá um passo atrás do outro com bastante tranquilidade e segurança, mas sabendo para onde você está indo, né? É isso, querido. Então, assim, ficamos nos devendo a segunda temporada do nosso Papo de Sócios aqui. E é isso. Fica com Deus. Obrigado. A gente se vê. Vamos marcar nosso almoço, por favor. Fechado. Vou Tem te intimar. ideias para trocar aqui. Aí um beijo, sim. querido. Fica Beijo. com Deus. Obrigado por tudo, Lara. Amém. Eu que agradeço. Encerramos aqui o nosso papo com o Natan. E que papo, né? Que aula, que história de vida profissional, que tem lá o respeito a todos os degraus que foram devidamente subidos, né? Alcançados e galgados aí ao longo de uma carreira de 18 anos de escritório, mas algum tempo antes também, com o começo lá no Boticário. Então, eu fico muito feliz de ouvi-lo falar de governança, uma governança estruturada, uma visão de longo prazo com a questão da sucessão, uma preocupação com as pessoas, na formação delas, e o quanto que isso faz a diferença aí quando o assunto é olhar para frente e ter grandes insights sobre o futuro do escritório, né? Eu não tenho dúvida que o Baril Advogados vai dar muitos mais outros passos além dos que já deu, porque não param e tem aí os princípios muito bem estabelecidos. Eu fico muito feliz de ouvir isso tudo, ouvir todas essas histórias, e espero que tenha sido para vocês aí tão bom quanto foi para mim aqui. Foi muito prazeroso esse papo, nessa conversa. E já para fechar aqui, então não vou deixar de lembrá-los para se inscrever no nosso podcast do Áudio Legal no Spotify e no nosso canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Já aproveita e traz um colega advogado, uma colega advogada para ouvir e assistir também. E não se esqueça, né, de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber os próximos conteúdos que saem a cada 15 dias. Se você quiser trazer comentários aí, fazendo suas impressões sobre Sociedade de Advogados, a história do Natan, enfim, tudo isso que ele contou, eu vou ficar muito feliz de te ouvir. É sempre muito bom saber que aí do outro lado tem pessoas que estão na mesma página do que nós, né? E te convido também a nos seguir nas redes sociais. Só pesquisar os nossos nomes, o meu, Lara Sellen, da Sellen Bertozzi, e do nosso convidado muito especial de hoje, Natan Baril, no Instagram e no LinkedIn. No próximo episódio, nós vamos conversar com mais um sócio fundador, então acompanhe os próximos programas que acontecem, como eu disse, que vão ao ar a cada 15 dias. Então, nos vemos no nosso próximo Papo de Sócios e até lá!